Eita glória! Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Já quero convidar as nossas amadas crianças a, com toda a calma do universo, saírem agora para as suas classes, onde com certeza irão meditar na mesma palavra, na qual nós o faremos aqui no templo. Primeiro domingo do mês é um domingo muito especial, no qual nós celebramos a ceia do Senhor, da qual já já nós iremos participar. Mas antes nós meditamos na palavra do Senhor, e é o que nós faremos agora, e eu vou ter que fazer isso com brevidade, especialmente hoje. E eu quero começar perguntando: quem aqui gosta de pão? Eita glória! Se eu dissesse que gosto, você se surpreenderia comigo? Não, né? Eu também gosto de pão. Mas qual é o pão que normalmente você compra quando você vai na padaria ou no mercantil? Qual é o pão que você gosta mais? Carioca. Aquele grande, né? O mais maior que existe. Existem 3 pães principais que normalmente as pessoas compram. É o pão francês, viu? Para quem não sabe, pão francês, também chamado de carioquinha, o pão sovado, viu? É o nome correto, para quem não sabia, e também o pão de coco. São os 3 principais. Hoje, porém, nós vamos ler uma passagem das Escrituras que fala de pães que não podem ser comprados em lugar nenhum. Pães que não podem ser comprados na padaria da esquina e nem no mercantil. Que pães são esses? São pães que todos nós temos consumido. Cada um de nós tem consumido estes pães. Para isso eu convido você a abrir a palavra do nosso Deus na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Nós iremos meditar apenas em 3 versículos, que são os versos 6, 7 e 8. Aproveitando para dar as boas-vindas a todos os irmãos que aqui estão, também os nossos amigos que nos visitam, bem como aqueles que não estão presentes, mas nos acompanham pelas redes sociais, que uma bênção do Senhor recaia sobre a vida e a família de todos vós. Irmãos, nós vamos meditar em 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8. Mas primeiro eu queria que você entendesse que no início de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre um homem que cometeu um pecado terrível. Que pecado foi esse, pastor? Ele estava se relacionando com a mulher do seu próprio pai. Porém, pior do que essa falta de vergonha deste membro da igreja de Corinto, porque era isso que ele era pertencente à igreja, e mesmo assim estava se relacionando com a mulher do seu próprio pai. Pior do que essa falta de vergonha dele, era a atitude que a igreja estava tendo em relação a ele. E qual era a atitude, pastor, que a igreja de Corinto estava tendo para com este homem? A igreja estava abraçando o pecado dele. A igreja estava sorrindo para o pecado desta pessoa. Deu certo aí, irmão Paulo? Obrigado. Glória a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, nos versos 6, 7 e 8, versos nos quais nós iremos meditar, ele vai indicar algumas atitudes que a igreja, aquela igreja que estava tolerando o pecado, precisava tomar. E as atitudes eram atitudes sérias, eram atitudes importantes. Primeira atitude que Paulo mostra aqui é que eles deveriam abandonar o pensamento de que o comportamento dos outros não era capaz de influenciá-los. Eles deveriam abandonar o pensamento de que a maneira como os outros agiam não era capaz de ser uma influência na vida deles,
na vida da igreja. Nós vemos isso, irmãos. Nós vemos o apóstolo Paulo fazendo isso, dizendo isso, no verso de número 6. Acompanhe comigo, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6, o qual diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, várias orações, Senhor, já foram feitas a Ti, do início deste culto até agora. Mas nós sentimos, Pai, que precisamos orar ainda mais, pois somos totalmente dependentes do Senhor. Estamos pedindo agora, Pai. Aliás, primeiramente estamos agradecendo por esta palavra que acabamos de ler e na qual nós iremos meditar. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, que os nossos pensamentos, Senhor, não se distraiam por aí, mas que estejam totalmente voltados para a Tua palavra, através da qual o Senhor ainda fala aos nossos corações. É isso que eu peço e já agradeço, pedindo, Pai, que o Senhor realmente fale com cada um de nós. Não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que nós precisamos ouvir em Cristo Jesus. É o que eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra jactância, o apóstolo Paulo diz, não é boa a vossa jactância. A palavra jactância significa orgulho. Muito bem, orgulho. Orgulho que nem sempre é errado. Orgulho que nem sempre é errado. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, em outros lugares, ele vai escrever que aquele que se gloriar, glorie-se em quem? Glorie-se no Senhor. É a mesma palavra. É a palavra de onde vem a palavra sentir orgulho. Então existe um orgulho, existe um gloriar-se que ele não é errado. Quando eu me glorio em Deus, quando eu me glorio em ter Deus na minha vida, não em mim, mas nele, no que Ele é e no que Ele fez por mim. Então nem todo gloriar-se é um gloriar-se errado. Porém esse gloriar-se aqui, não é o gloriar-se em Deus. Esse gloriar-se dos crentes de Corinto não era um gloriar-se no Senhor. Pelo contrário, eles estavam sentindo orgulho de si mesmos, não de Deus, não do Senhor, mas de si próprios, de si mesmos. Eles estavam se achando fortes, eles se achavam fortes o bastante para conviverem com pessoas que estavam vivendo no pecado e mesmo assim não se influenciarem por estes. Essa era a arrogância dos crentes de Corinto. Eles achavam que poderiam estar próximos de pessoas que desobedeciam a Deus e não serem influenciados por estas pessoas. Essa era a arrogância, essa era a jactância que nós vemos aqui em 1 Coríntios. E o apóstolo Paulo, ele passa a mostrar que esse sentimento de orgulho deles era um sentimento errado, não era um sentimento adequado. E para isso ele pergunta, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento, o que é que ele faz? Ele leveda toda a massa. Precisa de uma grande quantidade de fermento para que toda a massa seja levedada? Não, um pouquinho de fermento, ela já toma a massa inteira. Interessante que essa frase, um pouco de fermento leveda toda a massa, era uma espécie de provérbio, de ditado da época de Paulo, e que servia para transmitir a seguinte mensagem: uma pequena influência má pode trazer muitos estragos. Uma pequena influência ruim, pequena, ela é capaz de trazer estragos grandiosos na vida de uma igreja, em uma família, em um grupo e em uma pessoa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E a própria palavra de Deus, ela vai dizer isso também. Por exemplo, lá em Provérbios, não precisa abrir lá, se você não quiser, capítulo 13, verso 20,
Diz assim: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro de insensatos se tornará mau. Olha o poder da influência. E olha o poder da influência para os dois lados. Para o lado positivo, quem anda com sábio será sábio. Mas também para o lado negativo. Mas o companheiro de insensatos se tornará. Ele não era, mas ele se tornará mau. É o que a palavra de Deus nos ensina em vários lugares. O problema é que às vezes a gente escuta esses ditados, a gente escuta esses provérbios da própria Bíblia e a gente diz: não, isso não é para mim. Não, isso aí não serve para mim. É o mesmo orgulho dos crentes de Corinto. Não, mas eu sou forte. Não, mas eu não sou influenciável. Não, mas eu sou uma pessoa madura. Eu sou uma pessoa centrada. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Nós temos que abandonar esse pensamento de que o comportamento dos outros não nos influencia, porque influencia sim. E às vezes a gente nem percebe, mas está nos influenciando, seja para o bem ou seja para o mal. Então às vezes nós queremos negar, nós queremos achar que não é para nós. Mas não é isso que a Bíblia ensina e também não é isso que o dia a dia nos mostra. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, digamos assim, bem extremo, mas que serve para ilustrar o que eu estou dizendo. Não sei se vocês sabem, mas existem casos históricos de crianças que, por um bom período de tempo, foram criadas por animais. Não sei se você já ouviu falar de casos assim, mas existem casos históricos, registrados, averiguados, confirmados, de crianças que por algum tempo, por serem abandonadas ou por se perderem, acabaram sendo criadas na selva ou mesmo na cidade por animais. E eu poderia citar vários exemplos, mas só para citar um caso, uma criança chamada Oksana Malaya, ela foi totalmente desprezada pelos seus pais. Ela era uma criança ucraniana, ela nasceu em 1983 e ela era filha de pais alcoólatras. E eles não sabiam nem que dia era hoje. Tão viciados que eles eram no álcool, acabaram desprezando totalmente a sua filha. Onde foi que ela encontrou abrigo? Ela encontrou abrigo junto com os cães, no quintal de uma casa. Dos 3 aos 8 anos de idade, Oksana Malaya conviveu com aqueles cães. E a influência que eles exerceram nela foi tremenda, foi grandiosa, a tal ponto de que, certo dia, a polícia foi até o quintal para tentar resgatar Oksana. E os cães colocaram a polícia para correr. Não deixaram que a polícia pegasse aquela criança. Até que depois de outras tentativas, eles conseguiram ter contato com ela. E Oksana recebeu os policiais latindo e rosnando para a polícia. Eles perceberam que os sentidos de Oksana, da visão, do olfato, eram mais aguçados do que o de outras crianças. Então ela andava com as mãos no chão, mesmo já tendo crescido um pouco. Ela não falava, ela latia. Parece algo bizarro, né? Mas casos assim ocorreram várias e várias vezes. Mesmo depois de crescida, Oksana continuava falando, ela aprendeu a falar, foi para um hospital psiquiátrico e ela falava com frases curtas, sempre com frases curtas, como quem estava dando ordens, sempre assim, com agressividade. Então, infelizmente, ela foi influenciada por animais. Então nós precisamos reavaliar esse pensamento de que eu posso andar com quem eu quiser,
eu posso assistir o que eu quiser, eu posso ouvir o que eu quiser, que nada me influencia. O apóstolo Paulo diz que esse pensamento, ele não é verdadeiro. Esse pensamento, ele precisa ser abandonado. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo continua, e ele diz que eles deveriam lançar, em segundo lugar, fora o velho fermento. Além de abandonarem o pensamento de que não eram pessoas que poderiam ser influenciadas pelo pecado dentro da igreja, poderia deixar o pecador à vontade, que isso não ia trazer nenhum prejuízo para a igreja. Paulo diz, vocês estão errados. E aí ele diz também, vocês devem lançar fora o velho fermento. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Vamos ler o verso de número 7. 1 Coríntios 5 e 7 diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo fala sobre duas coisas que eram feitas em toda a Páscoa, na Páscoa do Antigo Testamento. A primeira delas era a total retirada do fermento, da comida, da casa dos israelitas. A partir da Páscoa, durante 7 dias, todo israelita que fosse preparar alguma comida, ele teria que preparar a comida totalmente sem fermento. Durante 7 dias, eles não poderiam comer nada que tivesse fermento nele. E é claro que o apóstolo Paulo não está falando aqui para nós, para a igreja, de um fermento literal. Ele não está dizendo, para as cozinheiras da igreja Ágape, que devem agora abandonar a farinha com fermento ou tirar o fermento literal das suas casas. Até porque depois que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós, nós não somos obrigados a observar as festas judaicas, as festas do Antigo Testamento. Então o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui com o velho fermento? Aqui Paulo está usando o velho fermento como um simbolismo de tudo aquilo que existia na nossa velha vida e que não deve existir mais, agora que nós conhecemos a Jesus. O velho fermento é tudo aquilo que nós tínhamos outrora. São as velhas práticas, são os velhos pensamentos, são os velhos sentimentos e até as velhas companhias, aquilo que nós tínhamos antes e que nós não devemos ter mais agora nas nossas vidas. E o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ordena que nós lancemos fora o velho eu, a velha prática, é para que nós sejamos o quê? Uma nova massa, para que sejais nova massa. A nova massa no Antigo Testamento era aquela massa que se comia durante os 7 dias da festa dos pães asmos. Ela era aquela massa diferente, era aquela massa sem fermento, diferente das massas anteriores que se comia durante todo o ano. Era uma massa especial, era uma massa mais pura, era uma massa sem qualquer tipo de fermento. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós que ao lançarmos da nossa vida o velho eu, que ao tirarmos da nossa vida aquelas práticas que nós tínhamos antes, mas que não devemos mais ter agora, nós passaremos a experimentar o novo de Deus na nossa vida. Nós passaremos a ser um novo povo, o povo que agrada ao Senhor. Porém, o interessante é que depois de dizer isso, para que vocês sejam uma nova massa, o apóstolo Paulo diz que nós já somos uma nova massa. Parece uma contradição, não é? Abandonem o velho fermento, abandonem a velha vida, aquelas práticas que você tinha outrora e que querem continuar no teu viver. Coloca isso para fora, para que você seja algo novo.
Aí depois Paulo diz, como de fato vocês já são algo novo. Espera aí, Paulo, é para nós sermos ou nós já somos? E a resposta é as duas coisas. É para nós nos tornarmos aquilo que nós já nascemos para ser. Aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nos filmes de super-heróis, nós sempre vemos essa crise no herói. Ele já é herói, mas ele ainda luta para ser, né? Sempre a gente vê isso nos filmes. Ele já é um herói, mas ele não sabe se ele quer ser. Ele não sabe se ele já é. Ele tem que tomar uma decisão, e aí ele toma a decisão de ser aquilo que ele deve ser. Assim também é o cristão. Nós já somos nova criatura em Cristo Jesus. O problema é que muitas vezes nós não agimos como tal. Nós não agimos como novas criaturas, nós agimos como velhas criaturas, nós agimos como nós éramos antigamente. O velho eu quer sempre voltar a reinar na minha vida e na tua vida. Então nós temos que entender quem nós já somos, o que nós já somos. Através de Cristo Jesus, nós já somos uma nova massa, nós só temos que agir como uma nova massa, em novidade de vida a cada dia. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não que Paulo esteja nos ensinando que por nós mesmos nós podemos ser algo novo. Não é isso que Paulo está dizendo. Nós mesmos podemos nos renovar ou ser super-heróis. Não. Pelo contrário, nós somos ou podemos ser algo novo por um poder que nos foi dado. E esse poder, ele nos foi dado por meio de sangue. O sangue do Filho de Deus. Por isso o apóstolo Paulo termina o verso 8 com as palavras: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Vocês lembram da primeira Páscoa? Vocês lembram o que precisou acontecer para que os israelitas não fossem mortos? E sim experimentassem uma nova vida fora do Egito? Fora da escravidão? O que foi que precisou acontecer, igreja? Para que Deus poupasse da morte. Para que Deus tirasse da escravidão. O que foi que precisou acontecer? Um cordeiro precisou ter o seu sangue derramado. E esse sangue seria passado nas portas das casas dos israelitas. O que Paulo está dizendo então é: ei, o cordeiro que nos faz novos, o cordeiro que nos leva para uma nova vida, ele já foi morto, o sangue dele já foi derramado. Cristo já pagou o preço pelos meus pecados e pelos teus pecados na cruz do Calvário. Sejamos então aquilo que Cristo morreu para que nós sejamos. Sejamos nova criatura, sejamos nova massa. Para concluir, o apóstolo Paulo fala agora de festa e de celebração. E ele diz que eles deveriam celebrar a vida cristã com sinceridade e verdade. Olha o verso de número 8. Por isso, por causa de tudo isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Glorioso é o nosso Deus. É interessante o apóstolo Paulo falar para celebrarmos a festa. Celebremos a festa. Porque a ideia de muitos é que crente não vai para a festa, né? Crente não festeja. Pelo contrário, só quem festeja de verdade é o crente. Só quem faz festa verdadeira, com sentido, que não deixa triste, mas alegre, é o crente.
Inclusive hoje, eu vou participar de uma festa e eu creio que vocês também. Alguns acreditam, inclusive, que Paulo aqui, quando diz celebremos a festa, estava pensando na ceia do Senhor, que era uma espécie de Páscoa do Novo Testamento, Páscoa da igreja. Mas eu acredito que quando Paulo diz celebremos a festa, ele não está falando de uma festa só. Paulo está falando da vida cristã, que é um constante festejar. A vida cristã é um constante celebrar. Viver com Cristo é viver celebrando. Viver com Cristo, quem concorda comigo? É um viver festejando. Tudo o que acontece é uma festa, é uma comemoração. Parabéns para você, é uma comemoração. Passou na faculdade, é uma comemoração. Começou a namorar, é uma comemoração, né? Noivou, casou, teve filho, tudo é uma festa. Ceia do Senhor é uma festa. Batismo no próximo domingo é outra festa. Aniversário da igreja é uma festa. Todo dia é uma festa para quem tem Jesus no coração. Porém, o apóstolo Paulo deixa bem claro, igreja, que nós não podemos celebrar a vida cristã de qualquer maneira. Nós não podemos viver a vida cristã de qualquer jeito. Ele vai dizer, por exemplo, celebremos a festa não com o velho fermento, não com as velhas práticas. E aí ele diz, nem com o fermento da maldade e da malícia. Maldade e malícia aqui é outra forma de dizer pecado. Não vai ter festa cristã se houver pecado em uma redoma no meu coração e no teu coração. Não que nós vamos esperar ser perfeitos para participar das coisas do Senhor. Não, nós não ensinamos isso. Porque a perfeição só vai chegar na glória. Mas não combina, igreja. Não combina festa para o Senhor com pecado guardado no nosso coração. A festa não vai ser verdadeira. A festa não vai ser sincera. É isso que Paulo diz, quando você for celebrar, quando você for participar de algo do Senhor, não participa de qualquer jeito. Não participa com o coração sujo. Não participa sendo mais leal ao pecado do que ao Senhor. Porque não combina. Nem vai trazer alegria. Como é então que nós devemos celebrar a vida cristã? A vida cristã é para ser celebrada? Sim. Mas como? De qualquer jeito? Não. Aí ele diz, e sim com os asmos. O que são asmos? Pães sem fermento. E sim com os asmos da sinceridade e da verdade. É como se Paulo dissesse, celebra a vida cristã sem maldade e sem malícia. E sim com sinceridade e com verdade no teu coração. E aqui eu creio que Paulo fala sobre coisas muito importantes, que são a sinceridade e a verdade. E por que essas coisas são tão importantes, pastor? Porque, infelizmente, o meio religioso é um meio onde facilmente nós conseguimos encontrar a hipocrisia. É um meio onde facilmente nós somos tentados a sermos hipócritas. Nós somos tentados a sermos falsos, tanto com o Senhor como também uns com os outros. É uma luta que nós vamos encontrar. Inclusive eu estava pensando e lembrando que algum tempo atrás, nos Estados Unidos principalmente, algumas igrejas, elas começaram a alugar teatros para realizar os seus cultos. E pensando bem, eu nem discordo totalmente. Porque se nós não tivermos cuidado,
o teatro vai ser o lugar mais apropriado para uma igreja se reunir. Porque teatro é lugar onde nós interpretamos papéis. É lugar onde nós somos atores e atrizes. Mas não é essa a vontade de Deus. Mas se nós não tivermos cuidado, vai acabar sendo. Nós vamos acabar nos preocupando muito mais com a aparência do que com a essência. Não que a aparência não seja importante, ela é, porque Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. Mas se nós não tivermos cuidado, a aparência vai morar num bairro e a essência vai morar no outro. De tão distantes que eles vão ficar. Por exemplo, uma das coisas com as quais nós mais nos preocupamos, eu digo nós, no meio evangélico, são as nossas roupas. E aqui nem tanto. Algumas igrejas mais do que outras. Mas se nós não tivermos cuidado, nós acabaremos nos vestindo bem com roupas físicas e andaremos nus com roupas espirituais. Nos vestiremos bem, da cabeça ao calcanhar, mas vai faltar amor, vai faltar perdão, vai faltar união, vai faltar um monte de coisa que para Deus é mais importante do que o tecido que a gente usa. Não estou dizendo que o crente pode se vestir de qualquer jeito, não. Claro que é importante. Mas sabe qual é o melhor look aos olhos de Deus? Sabe qual é o melhor conjunto? É o interior combinando com o exterior. É o homem interior combinando com o homem exterior, bonito por dentro e bonito por fora. Aí é perfeito aos olhos de Deus. Mas se nós não tivermos cuidado, vai ser só o exterior. Vai ser só o que o homem consegue ver e não o que Deus está vendo. Outra área na qual muitas vezes nós nos preocupamos muito são os números. Nós nos preocupamos demais com números. Mas precisamos entender que muitas vezes uma igreja pode estar cheia de pessoas vazias de Deus. Mas nós nos preocupamos com números, nós nos preocupamos com pessoas, sendo que para Deus, muitas vezes, menos é mais. Por isso ele diz, lança fora o velho fermento, lança fora essa pessoa que não quer se arrepender, tira ele da comunhão da igreja. Está falando de uma pessoa aqui. Uma pessoa que estava tendo relacionamento com a sua mãe, estava vivendo na igreja e todo mundo sorrindo e se abraçando, como se nada tivesse acontecendo. Paulo diz, coloca para fora. Estão preocupados com a malícia, a maldade, a mentira. Vamos celebrar? Vamos, mas vamos celebrar em verdade e em sinceridade. Se for preciso menos, menos. Porque menos, muitas vezes, é mais. Precisamos entender então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que muitas vezes, as aparências ou os números serão mais importantes do que a sinceridade e a verdade. Mas nós vamos rejeitar isso essa noite. Nós vamos aceitar no nosso coração, não o que parece, mas o que realmente é. Pai, eu não quero ser uma aparência. Eu quero ser verdadeiro na Tua presença. Nessa noite, nós vimos então 3 recomendações que o apóstolo Paulo nos dá, aqui em 1 Coríntios 5, 6 a 8. E eu creio, para ficar mais fácil de você lembrar, que essas 3 recomendações, elas poderiam ser resumidas em uma só. Em uma frase. Que frase é essa, pastor? Não dá para sermos nova massa, mantendo
o velho fermento. Muitas vezes nós dizemos, eu quero o novo de Deus na minha vida. Eu quero o novo de Deus se manifestando em mim. Não dá para ter o novo de Deus convivendo com o velho. Não dá para experimentar o que de Deus, o que de novo Deus quer fazer na nossa vida, se nós não colocarmos para fora aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus e que continua dentro do nosso coração. O que é que nós precisamos fazer então? Quem quer viver o novo de Deus? Ficaram até com medo de levantar a mão, né? Quem quer viver o novo que Deus preparou para você? Glória a Deus. Então expulsa o antigo. Quer viver o novo de Deus? Então expulsa o velho fermento. E esse velho fermento, às vezes, pode ser uma velha prática. Aquela que você tinha lá no mundão, ela quer continuar, não quer? Aí você vai dizer, não, eu quero ser uma nova massa. Então eu vou botar para fora o velho fermento. Eu vou botar para fora essa velha prática que quer continuar na minha vida, mas Deus não quer que ela continue. E eu vou colocar para fora. Às vezes o velho fermento, igreja, pode ser um velho pensamento que você tinha. E agora você vai ter que abandonar. Pode ser um velho sentimento. Aquele que você não queria largar. E agora você vai ter que largar. Pode ser uma velha prática, um velho pensamento, um velho sentimento. Mas sabe qual é a ênfase aqui em 1 Coríntios, capítulo 5? É uma pessoa. Às vezes o velho fermento é uma pessoa. É uma influência. É uma companhia que Deus quer que seja retirada da nossa vida. E a gente não estava entendendo. Mas agora a gente entendeu. Deus está querendo trazer algo novo. E por que Ele não trouxe ainda? Porque tem alguém influenciando você a continuar no velho. Tem alguém sendo influência má na tua vida. E Deus está dizendo, ei, chegou a hora de retirar. Eu tenho coisas novas para trazer para você. Eu tenho novos projetos para trazer para você. Eu tenho novos planos para trazer para você. Mas você continua olhando para o erro. Você continua olhando para o pecado. Você continua olhando para a mesma pessoa. Talvez seja uma má influência na tua vida. Talvez não é uma pessoa de fato. Talvez é um estilo de música que te atrapalha. Talvez é um tipo de filme, um tipo de série que te aprisiona. Eu não sei o que. O que eu sei é que Deus quer fazer algo novo na minha vida e na tua vida. Por isso, curve a sua cabeça agora. E decida colocar para fora o velho fermento. Deus sabe que velho fermento é esse e você também. E esse velho fermento, ele está te acompanhando o ano inteiro. E agora chegou o momento de você tomar uma decisão na sua vida. Não é Deus que vai expulsar, não. É você. Então toma essa decisão agora. O que quer que seja velho, antigo, contrário à vontade de Deus, faça isso com seriedade agora. Senhor, eu não quero ser uma carcaça, Senhor. Eu não quero ser um casco. Eu não quero ser uma casca. Eu não quero ser uma máscara. Me ajuda, Senhor. Nós lutamos contra isso, igreja, todos os dias. E todos os dias nós temos que tomar a decisão de viver em sinceridade e em verdade diante do Senhor. Então aproveite esse momento agora e faça um compromisso com Deus. E talvez o compromisso que você deve fazer hoje é receber Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Ele é o Cordeiro que foi imolado, para que você se torne uma nova criatura. Então talvez você já ouviu falar de Jesus, mas ainda não confiou nele verdadeiramente como teu Senhor e Salvador. Mas você pode fazer isso agora.
Será que tem alguém nessa noite? Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Nós já estamos caminhando para participarmos da ceia. Mas eu não quero terminar essa mensagem sem dar a oportunidade de você publicar uma decisão. Uma decisão de renovo na sua vida. Uma decisão de trocar de Senhor, de trocar de maneira de viver, de maneira de festejar. Deus quer te renovar nesta noite. Então, gostaria de perguntar, será que tem alguém, enquanto a igreja está em atitude de oração, que hoje gostaria de receber Jesus como seu único Senhor e Salvador? Aquele que morreu para perdoar os teus pecados. E você gostaria de tomar esta decisão nesta noite. Será que tem alguém? Levanta a mão dizendo, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Ou talvez você tenha andado afastado dos caminhos de Deus. E hoje você gostaria de retornar aos caminhos do Senhor. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, se reconciliar com Ele? A decisão ou não estão preparados para tomar o Deus. Irmão Tyson está se reconciliando hoje com Cristo, Tyson? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Tem mais alguém que gostaria de aproveitar essa oportunidade? Se o Espírito Santo tocou o teu coração e hoje você quer recomeçar, ou você quer começar uma vida com Cristo, aproveite este momento agora. Vamos entoar um cântico ao Senhor. E enquanto nós estamos entoando, se o Espírito Santo está falando ao teu coração, gostaria de estender o meu convite agora também aos meus irmãos e irmãs. Talvez você tenha vivido uma vida monótona. A vida cristã tem perdido a graça para você. Você não celebra mais. E talvez o que você entendeu hoje é que existe um velho fermento dentro da tua casa. E para que você volte a sentir a alegria da salvação, esse velho fermento precisa ser colocado para fora. Essa velha prática precisa ser abandonada. E hoje você decide fazer. Enquanto estamos adorando com um cântico, se você está tomando alguma destas decisões, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a não ter vergonha daquele que não teve vergonha de morrer por mim e por ti, e vir até o altar. No final nós iremos orar pela tua vida. Quantas vezes perguntei para Deus, Glória porque ainda a Deus. não aconteceu tudo que Ele me prometeu.